Eu vou contar para vocês como foi que eu conheci o Santuário Nacional da Umbanda. E por último, se eu decidi ficar ou não nessa religião. Então vem comigo nessa saga! E agora é o momento onde a história se funde com o espiritismo. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou colocar aqui embaixo, aonde eu conto se eu teria sido expulso ou não do espiritismo. Porque eu, desesperada, depois de negar a Umbanda 3 vezes, eu decido voltar para o espiritismo. E aí foi quando, naquele momento, eu estive em São Paulo e o próprio Centro Espírita me manda fazer um tratamento no centro de Umbanda e, na sequência, eu vou para outro centro espírita que diz que eu não podia incorporar caboclo lá não, né? E a essa altura eu já sabia que eu tinha Tupinambá ao meu lado e eles não permitiram que eu incorporasse o caboclo no centro espírita. Eu, assim, desesperada, tomo uma decisão. Olha, sabe de uma, eu não vou para religião nenhuma. Eu vou voltar para academia, eu já era formada em jornalismo, eu sempre gostei de estudar. Eu vou estudar antropologia das religiões. E assim eu vou para a USP e passo a ser aluna ouvinte do professor Wagner Silva, ao qual eu tenho muita consideração, muito amor, gratidão, professor, por tudo que eu aprendi. E o professor Wagner, então, me acolhe na turma na USP de Antropologia da Religião e a gente passa, então, 6 meses estudando e durante esses 6 meses de Antropologia da Religião eu fui conhecendo uma série de religiões, inclusive mesquita islâmica, aprendendo muito com esse saber maravilhoso do professor Wagner. E o professor um dia diz assim: hoje nós vamos fazer uma visita ao Santuário Nacional. Eu não estou sabendo do que era o Santuário Nacional, né? Na Bahia, poucas pessoas, eu nunca tinha ouvido falar desse tal de Santuário Nacional. E no meio do caminho eu pergunto para ele: Santuário Nacional de quê, professor? E ele disse que eu tinha perdido a aula anterior, aonde ele tinha explicado como é que ia ser o passeio, né? Eu pergunto, para onde que a gente está indo? E ele falou: hoje é dia de Cosme e Damião e nós estamos indo para o Santuário Nacional da Umbanda. Eu disse: meu Deus, o que? Santuário Nacional da Umbanda? E aí eu fui no caminho, né? Tipo assim, ai meu Deus, eu tinha negado essa religião, eu falei que eu não queria mais saber de Umbanda, eu termino não conseguindo voltar para o espiritismo e agora a USP, a universidade, vai me levar para o Santuário Nacional da Umbanda. Então eu chego no Santuário Nacional da Umbanda, a gente fez todo um passeio para conhecer todo o vale, eu cheguei lá, não resisti, tomei banho de cachoeira, botei minha cabeça embaixo da cachoeira, fiquei muito encantada com tudo aquilo que eu tinha conhecido e aí finalmente ele chamou a gente para o Templo Casa de Pai Benedito, que tem lá um espaço muito lindo, aonde o Pai Ronaldo Linares iria fazer uma palestra para os alunos, que é o idealizador do Santuário Nacional da Umbanda e presidente da Federação Bandista do Grande ABC, e iria contar pra gente como foi que aquele santuário nasceu. E quando eu vi o Pai Ronaldo Linares, gente, algo aconteceu no meu coração. Você sabe o que é o seu coração sair pela boca? Eu comecei a me tremer. Enquanto ele fazia palestra, parecia que ia baixar um orixá em mim. Eu estava me tremendo, e meu coração desesperado, e aí ele conta a história toda linda de como foi a fundação do Santuário Nacional da Umbanda, de como ele saiu do Candomblé, filho de Joãozinho da Gomeia, lá do Rio de Janeiro, né? Para se tornar de fato um babalaô e para de fato ir para a Umbanda, e como ele conheceu Zélio de Moraes, o fundador da Umbanda, e aquela história incrível que quem conhece Pai Ronaldo já deve ter ouvido. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição um documentário que Pai Ronaldo conta a história dele, e foi essa história que ele contou pra gente lá e para todos os estudantes da USP. Eu chorava tanto enquanto ele fazia palestra, eu estava me tremendo, que quando acabou a palestra, eu pedi um tempo ao professor e fui lá falar com o Pai Ronaldo. E imediatamente eu pedi a bênção a ele e disse: meu pai, por favor, eu preciso falar com o senhor. Eu confesso que eu não sou da USP, eu sou da Bahia, e eu estava na USP buscando uma resposta para o meu caminho espiritual, fui estudar Antropologia das Religiões, porque me decepcionei com a Umbanda, neguei a Umbanda por 3 vezes, mas depois de conhecer o Santuário Nacional da Umbanda e depois de conhecer o senhor, eu te peço, eu te imploro, eu bato cabeça para sua coroa, por favor, o senhor me aceita como sua filha de fé? Chorando, tremendo, eu preciso conversar com o senhor, eu posso vir aqui um outro dia conversar com o senhor e te contar a minha história? E assim eu decido voltar para a Umbanda e eu decido trilhar o caminho de fato com uma guiança segura de alguém experiente que pudesse me orientar o que fazer.
E aí agora vem a última etapa desse vídeo, onde eu vou contar para vocês como foi a minha conversão na Umbanda. E assim eu volto outro dia para conversar com o Pai Ronaldo e eu descubro uma coisa estarrecedora. Eu conto para ele que eu sou neta sobrinha de Cavalcante Bandeira, um dos grandes expoentes da Umbanda da década de 60, e eu descubro que o Pai Ronaldo era amigo dele no Rio de Janeiro, que o Pai Ronaldo tem livro autografado de meu tio. O Pai Ronaldo se emociona também profundamente com essa história e diz: minha filha, mas o meu templo é coordenado e dirigido por Babadice e não fica aqui no santuário. Nós funcionamos lá em São Caetano do Sul, você precisa ir lá conversar com ela. E eu prontamente acolho, aceito o comando de meu pai e vou à casa de Pai Benedito de Aruanda, em São Caetano do Sul, encontrar Babadice, né? No caminho muito inseguro eu digo: ai meu Deus, será que essa mãe vai me acolher? Será que essa mãe vai gostar de mim? E quando eu chego no templo da casa de Pai Benedito de Aruanda, que eu olho para Babadice, eu me apaixono por ela, uma senhorinha linda, maravilhosa, sua bênção, minha mãe. E aí a Babadice, conto toda a história para Babadice, ela prontamente diz para mim: você trouxe a roupa branca? Visto branco e desça. Eu desço para a gira, né, para a corrente, e era dia de caboclos, e para minha surpresa, a Babadice, quem é o dirigente, o coordenador da coroa dela, é Caboclo Tupinambá. E aí Caboclo Tupinambá chega, eu fiquei extremamente insegura, e aí fui conversar com ele e disse: seu caboclo, salve sua bênção, eu estou muito insegura porque eu também incorporo um Caboclo Tupinambá e eu cheguei aqui, me chamaram para trabalhar nessa casa e eu descubro que o senhor é o coordenador da casa. O que eu faço agora? Ele disse: chama seu caboclo, o seu caboclo trabalha na mesma coroa, na mesma aldeia, né, na mesma linhagem, mas não sou eu, então você pode incorporar. E aí o caboclo da babá chama o meu Tupinambá, e o meu Tupinambá chega e já começa a trabalhar na casa no primeiro dia, né? Então assim eu adentro o meu templo raiz, aonde está o meu umbigo, o meu amor, a minha devoção, que é a casa de Pai Benedito de Aruanda, em São Caetano do Sul, e eu decido me converter na Umbanda, eu faço o meu batismo, mas aí, por uma questão de família, eu preciso voltar para a Bahia. E eu volto para a Bahia por um momento, né, por um momento pontual, onde a minha história tem uma pausa, e eu volto para a Bahia para resgatar algumas questões de família, e quando eu estou na Bahia, eu passo então a frequentar um templo lá, e esse templo, ele era de Umbanda sagrada. Eu não entendia muito bem a diferença ainda sobre a Umbanda que eu frequentava, que eu tinha me batizado, e a Umbanda sagrada, mas eu percebi naturalmente que era diferente, e eu falei: nossa, tem alguma coisa nesse templo que eu não estou muito confortável. E aí eu tenho um sonho com Mãe Romilza, sua bênção, minha mãe, que foi o templo que eu estava frequentando lá em Salvador, e eu sonho com Mãe Romilza me levando em um outro templo e dizendo para mim assim: você precisa frequentar esse lugar. A própria Mãe Romilza no sonho me levou para o Terluz, ao qual eu tenho muito amor e respeito. Mãe Carla, sua bênção. E eu então descubro que existe um templo em Salvador chamado Terluz, e eu vou para o Terluz, e quando eu chego no Terluz, quem é o guia-chefe da casa? Caboclo Tupinambá, o guia-chefe da coroa de Mãe Carla, né? E aí eu chego para Mãe Carla, conto toda a minha história, digo: Mãe Carla, eu sou de um terreiro de São Paulo, mas eu estou aqui na Bahia, vou ficar por aqui um ano, estou sem saber o que fazer. Ela diz: seja muito bem-vinda à minha casa. E eu frequento o terreiro de Mãe Carla, o Terluz, ao qual eu tenho muito amor também, respeito. E frequentando o Terluz, depois de um ano, eu recebo uma ligação de São Paulo, dizendo que iria ter o barco com o Pai Ronaldo Linares, de formação sacerdotal. Imediatamente eu entendo que aquele é o chamado e que eu deveria me matricular no barco, e eu volto da Bahia, definitivo, de uma vez por todas, de volta para São Caetano do Sul, faço de São Caetano do Sul a minha moradia, e então me formo e faço todo o processo iniciático nas mãos de Pai Ronaldo e de Babadice, na formação sacerdotal da Federação Umbandista do Grande ABC, e me consagro assim uma mãe de santo. Então, de fato, eu aceitei a minha missão, eu aceitei de que eu tinha, de fato, que seguir os comandos da espiritualidade superior que me comanda, e tendo aí, sob o comando da minha coroa, Caboclo Tupinambá,
ele foi me mostrando diferentes aldeias, aonde todos eles trabalham em sintonia, e assim eu conheci a casa de Tia Preta, que era coordenada por Tupinambá, e eu saio da casa de Tia Preta e vou para que é a casa de Pai Benedito de Aruanda. Depois ele ainda me mostra o Ter Luz, e eu aprendo também com o Caboclo Tupinambá de Mãe Carla, uma outra forma de trabalhar, mas ainda dentro dessa linha que é coordenada pelos Tupinambás. E finalmente eu me consagro Mãe de Santo e me torno, de fato, a dirigente espiritual da Casa de Tupinambá, que é o templo que, de fato, o meu guia-chefe funda e diz para mim que eu tenho que seguir, dando continuidade a todos esses processos. Então eu quero aqui expressar o meu amor e gratidão a todos os templos que eu passei, né? O meu pedido de perdão se eu não fui feliz nas minhas colocações no templo de Ogum Beramá, e se eu ofendi não foi a minha intenção, mas o fato é que todos esses caminhos serviram para mim de construção, de compreensão e de aceitação do meu verdadeiro caminho espiritual. Hoje eu coordeno a Casa de Tupinambá, que é um templo de Umbanda que funciona dentro do Santuário Nacional da Umbanda. Não poderia ser diferente. É lá a minha casa, sob as bênçãos e a proteção dos meus pais espirituais, Pai Ronaldo e Babadirce, sua bênção, que acolheram, abençoaram e que ainda assim me acolhem no templo deles também, que é a Casa de Pai Benedito de Aruanda, templo ao qual eu sou filha e médium. Então assim, meus irmãos, eu concluo essa saga em busca do sagrado, aceitando a minha ancestralidade, aceitando o comando espiritual que está à frente da minha coroa, honrando todos os caminhos que eu passei, honrando todos os aprendizados que eu tive em todas as religiões, e por isso que a Tribo de Luz existe. Na próxima semana eu vou compartilhar com vocês a grande síntese, que é o fechamento de fato de todos esses processos que eu passei. Hoje a gente encerra a minha saga de experiências, né? Aceitando esse meu caminho espiritual, mas na próxima semana eu vou contar para vocês a grande síntese de todas as religiões que eu passei e explicar de fato o que é a Tribo de Luz. Muito obrigada por estar comigo até aqui. Dá um joinha se você curtiu esse vídeo, compartilha com seus amigos e coloca aqui a sua experiência. Coloca aqui embaixo as suas vivências. Você já se decepcionou na Umbanda? Você tem alguma experiência na Umbanda? Em algum momento você negou os seus guias? Ou você aceitou a sua missão? Conta pra gente, compartilha com seus amigos. Um forte abraço, gratidão por você ter acompanhado toda essa série. E se você não acompanhou, clica aqui embaixo no playlist e acompanha para você entender por que eu cheguei até esse momento para aceitar a Umbanda na minha vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!